Olá, como você está? Hoje voltamos com as nossas atividades da nossa disciplina de microbiologia e imunologia, com o nosso conteúdo de imunologia, a resposta imune inata. Hoje nós temos como objetivo apresentar a estrutura e função da célula dendrítica, apresentar o grupo das células polimorfonucleados, suas características gerais e suas funções, apresentar a célula natural killer, seu mecanismo de ativação, seu mecanismo de função, como ela pode ser regulada e como o sistema imunológico se beneficia a partir do seu trabalho. Esse conteúdo é parte do nosso primeiro conteúdo de imunologia, que é a resposta imune inata. Nós vimos na aula passada que a resposta imune inata é caracterizada por ser uma resposta imediata, sem necessidade de tempo de preparação, uma resposta não específica aos antígenos, quer dizer que todos os elementos que compõem a resposta imune inata atuam de forma idêntica, independente da origem do microorganismo invasor, e não há a produção de memória, não temos um ganho da nossa competência imunológica a partir do primeiro contato com um microorganismo. Essas características fazem com que essa resposta imune ela seja mais rápida, mas ela seja menos protetiva, ela seja uma parada inicial, uma ferramenta inicial de combate contra desequilíbrios da nossa homeostase, como as doenças. Agora a gente vai começar a falar sobre as células dendríticas. As células dendríticas têm esse nome por causa desses prolongamentos citoplasmáticos aqui, ó, que são chamados de dendrítrios, né? Parecem esses dedos. Essas células são fagócitos muito importantes. Fagócitos, Rudes, o que é isso? Fagócitos são as células que são capazes de promover fagocitose, o processamento do microorganismo fagocitado e a apresentação de antígenos em sua superfície. Junto com os macrófagos e linfócitos B, as células dendríticas são os principais representantes das células fagocitárias, as células apresentadoras de antígeno. Isso significa que ela é uma célula profissional apresentadora de antígeno. Como assim, Hudson, uma célula profissional? Existem células amadoras apresentadoras de antígeno? Existem. Todas as nossas células, todas as células do nosso corpo, todas as células nucleadas, melhor dizendo, porque a hemácia não, mas todas as células nucleadas no nosso corpo têm a capacidade de apresentar antígenos. Só que o mecanismo que elas apresentam por uma estratégia, né, de apresentação, utilizando uma molécula chamada de MHC de classe 1. A gente vai falar sobre MHC de classe 1 e o que ele representa. E as células profissionais apresentadoras de antígeno são capazes de apresentar antígenos, tanto via MHC de classe 1, como todas as células nucleadas são capazes de fazer, quanto por via MHC de classe 2. Por isso que elas são chamadas de células profissionais apresentadoras de antígeno. Então a gente tem as células dendríticas, a gente tem os macrófagos, a gente tem as células B, a gente tem os monócitos, a gente tem os neutrófilos, todas todas células profissionais apresentadoras de antígeno, que são capazes de produzir fagocitose, processamento do microorganismo ou da proteína do microorganismo que foi fagocitada, o processamento dessa proteína e a apresentação de fragmentos dessa proteína ou fragmentos desse microorganismo, que são os antígenos que serão reconhecidos por outras células do nosso sistema imunológico. Tá? Então a gente tem a célula dendrítica como um importante fagócito, uma célula que produz fagocitose com bastante competência. São encontradas nos principais sítios de infecção. Então a gente viu que a gente tem células intraepiteliais, temos células dendríticas intraepiteliais, quer dizer, aquelas que estão inseridas no epitélio para a promoção da retirada, da remoção de micro-organismos estranhos que estejam ali associados, aquele tecido associado. Nós temos as células dendríticas nas nossas mucosas, oral, nasal, nos nossos ouvidos, em todos os locais onde
existe um potencial risco de infecção. As células dendríticas, os monócitos, os macrófagos, eles são pouco diferenciados microscopicamente. Quando a gente está falando de microscopia, a gente está falando da microscopia convencional, né? A microscopia óptica, que usa os microscópios à base de luz, né? Microscopia eletrônica, eletrônica de varredura, essas outras formas de microscopia têm um potencial maior de diferenciação da estrutura celular. No entanto, a gente não tem esses equipamentos disponíveis. Então, a maior parte da microscopia, quando nós falamos de microscopia, a gente está falando de microscopia óptica. Essas células são difíceis de diferenciar: monócito, macrófago, célula dendrítica. Para isso, identificou-se marcadores moleculares para essas células, que são esses CDs, que são cluster de diferenciação, né? São grupos de diferenciação, moléculas que diferenciam umas células das outras. Então, a célula dendrítica tem o cluster de diferenciação 11, tanto de origem mieloide quanto para origem plasmocitoide, tá? Da origem da medula quanto do plasma, da corrente sanguínea, dos tecidos. Então, o CD é um conjunto de proteínas que identifica as células dendríticas. Então, quando você faz uma análise molecular e encontra um CD de 11, você tem a identificação molecular, de uma célula dendrítica. Ok? Então a gente tem essas ferramentas de identificação moleculares para as células do sistema imunológico. Outras células que compõem nosso sistema imunológico são as células polimorfonucleados, os granulócitos PMN, polimorfonucleados. Por que eles são chamados assim? Porque seus núcleos apresentam diferentes formas. Então a gente viu aqui o macrófago. O macrófago tem esse núcleo grande, unilobular, né? Só tem um lóbulo. Enquanto que o monócito, a sua célula ainda jovem, ele apresenta essa reentrância no núcleo aqui, ó, fazendo com que o núcleo seja reniforme. Então é bastante comum a gente fazer a identificação dessas células a partir da estrutura do núcleo. No entanto, vejam só essas outras células aqui, ó. Essas outras células aqui são polimorfonucleados. Isso significa o quê? Que o núcleo dela pode tomar diferentes formas. Aqui, ó, com o núcleo trilobulado é um neutrófilo. Com esse núcleo bilobulado aqui, com 2 lóbulos e com esse rico nessas vesículas aqui, ó, vermelhas, são os eosinófilos. E esse núcleo aqui em forma de S, ó, são os basófilos. Aqui a gente tem um linfócito, que é caracterizado por esse núcleo que ocupa quase todo o citoplasma celular. Além de outras formas de neutrófilo. Vejam aqui, ó, esse neutrófilo aqui em C, a gente tem apenas 2 lóbulos. Então a gente tem E e C com formas diferentes de núcleo. Então a gente tem núcleos polimórficos, né, que mudam de forma. Isso que a gente vai ver, que é esses 3 elementos aqui. Essas 3 células da resposta imune inata estão dentro desse grupo de células polimorfonucleadas. Os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Aqui a gente tem essa divisão mais clara. Um granulócito chamado de neutrófilo, o granulócito chamado de eosinófilo e o granulócito chamado de basófilo. Hudson, por que esse termo granulócito? Percebam aqui nessas figuras que eles carregam no espaço citoplasmático uma série de vesículas. Essas vesículas, ao microscópio óptico, parecem grânulos, né? Parece um grão de areia dentro do citoplasma das células. Por isso eles são chamados de granulócito, porque eles carregam essas várias vesículas, e essas vesículas estão cheias de mediadores químicos, de bombas químicas que vão desempenhar ou ajudar a desempenhar as funções desses 3 grupos de células: os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Os neutrófilos eles representam de 60 a 70% do total de
de glóbulos brancos do nosso sangue. Então eles são o tipo sanguíneo mais comum, tipo de celular sanguíneo mais comum, fora as hemácias, né? Só que as hemácias não são glóbulos brancos, não, elas são glóbulos vermelhos, né? Então são os eritrócitos. Dentro do grupo dos glóbulos brancos, nós temos os neutrófilos como os grupos mais abundantes. Isso por causa da sua diversidade. Nós vamos ver a função dos neutrófilos, vamos ver que eles são capazes tanto de promover fagocitose como macrófago monócito, quanto a promover o processo de degranulação, que é o combate de micro-organismos no ambiente extracelular, como é o caso desses demais elementos aqui do grupo dos granulócitos ou das células polimorfonucleadas. Percebam essas diferentes composições de núcleo aqui. Meus queridos, percebam que a gente chama o núcleo de um neutrófilo de trilobulado, porque ele contém 3 lóbulos, eles contêm 3 fragmentos, mas percebam que todos os fragmentos estão ligados entre si. A organização desse núcleo de forma diferenciada vai ajudar a célula a expressar o seu gene de forma mais adequada, de acordo com o seu estado de ativação. Por isso que é possível a gente organizar o núcleo em diferentes formas, mas as diferentes formas do mesmo núcleo. A gente não temos 2 núcleos aqui, é um núcleo só com diferentes formas. Por isso que a gente diz que ela é polimorfonucleada. O que é poli é a morfologia do núcleo, tá? E não o núcleo em si. Então aqui a gente vai começar a trabalhar com os neutrófilos, porque além de serem as células mais abundantes do nosso sistema imunológico, elas são as mais versáteis, né? Como assim, Hudson? Elas são capazes de fazer fagocitose também. Elas fazem, a partir da fagocitose, a lise intracelular de micro-organismos ou de agentes externos ou estranhos ao nosso organismo. Eles são importantes mediadores da inflamação. O que é inflamação? Em imunologia, procure no seu caderno. É verdade. Inflamação em imunologia é o recrutamento de células do sistema imunológico para um local da infecção, não é isso? Exatamente. Então a gente tem mediadores químicos produzidos pelo neutrófilo que ajudam nesse processo de inflamação, e a gente tem aqui a lesão tecidual provocada pelos neutrófilos. Como assim, Hudson, lesão tecidual? Quando os neutrófilos eles degranulam, que eles liberam esses mediadores químicos dentro das vesículas, as vesículas vão liberar os seus produtos vão matar os micro-organismos invasores e também podem provocar danos ao tecido, matar células do tecido que precisam ser recomposto depois. Precisa ser eliminado para depois ser substituído. Então, quando as bombas químicas carregadas pelos neutrófilos são liberadas no tecido, elas matam tanto os agentes agressores quanto células do tecido em que eles estão inseridos. Dentro desse grânulos, dessas várias vesículas que estão contidas no citoplasma do neutrófilo, nós temos elementos como a lisozima, que são enzimas que quebram membrana plasmática. A gente tem enzimas como a colagenase, que quebram colágeno, a elastase, que quebra a elastina, né? Todos componentes do tecido, matriz extracelular, colágeno, elastina também é componente na matriz celular e lisozima quebra membrana plasmática, né? Então ela vai desconstituir estruturas da bicamada lipídica. O núcleo é característico, podendo conter de 2 até 5 lóbulos, mas comumente a gente vê aqui essa constituição trilobulada. Vivem apenas 6 horas. Exatamente. Uma célula é produzida na nossa medula óssea, circula no nosso organismo durante 6 horas e a partir daí ela morre. Hudson, por que elas vivem apenas 6 horas? Porque elas carregam essas bombas químicas aqui no seu interior. Então elas têm que ter bastante estabilidade. Quando essas vesículas não são reguladas especificamente, elas podem causar danos muito graves ao nosso organismo. Então é importante a troca
desse grupo de células, a fim de evitar a liberação dessas vesículas, desses grânulos contendo seus mediadores químicos de forma inespecífica no tecido. Então é melhor para o organismo trocar as células antes que elas comecem por idade ou por tempo dar algum defeito e liberar esses mediadores químicos de forma inadequada. Seus marcadores moleculares são clustro de diferenciação 66. Então, quando uma proteína chamada de CD66 é encontrada na superfície de uma célula, nós sabemos que ela é um neutrófilo, tá? Os neutrófilos, eles são de 60 a 70% dos nossos glóbulos brancos, representam de 60 a 70%. E vivem apenas 6 horas. Isso significa que a gente tem uma produção enorme de glóbulos brancos. A gente tem cerca de 10 a 11 neutrófilos produzidos por dia. Isso significa o quê? Significa 3 é 1000, 6 é milhão, 9 é bilhão, mais 2, 100 bilhões de células sendo produzidas por dia desse único tipo aqui no nosso organismo. Isso por quê? Porque para a gente completar 24 horas, que é um dia só, 4 populações de neutrófilos foram produzidas a cada dia. Então a gente tem esse número absurdo de células sendo produzidas. Então a gente faz, são os fagócitos, né, do grupo dos polimorfonucleados. Eles têm capacidade de fagocitose, mas eles podem fazer degranulação também, combate do microorganismo ou eliminação do microorganismo no ambiente extracelular com a liberação das suas vesículas. E eles estão compostos dentro do grupo dos PMNs, polimorfonucleados. A partir da atividade dos neutrófilos, a gente tem a lesão tecidual junto com a morte do microorganismo, e isso tudo gera o componente do pus. Então, quando você está com aquela espinha vermelha, amarelinha aqui, que você está prestes a apertar, significa que muitos neutrófilos já trabalharam naquele local. Houve uma invasão, os neutrófilos foram chamados para o local, degranularam, né, dispersaram, liberaram as suas vesículas com os mediadores químicos. Esses mediadores químicos, que a lisozima, colagenase e elastase, mataram o microorganismo e mataram várias células do seu tecido, formando o pus. Então, quando você retira o pus, o seu tecido regenera, né? Ele repõe aquelas células que foram mortas, e aí a reconstituição da sua cutis perfeita, né? Então, quais são as funções do neutrófilo? Funções do neutrófilo, a gente tem fagocitose como capacidade. Eles são capazes de produzir fagocitose e destruição intracelular de micro-organismos. Defesa imunocelular contra bactérias. Então, as bactérias de vida extracelular podem ser tanto fagocitadas pelos neutrófilos, como podem ser alvo dos seus elementos químicos dentro das suas vesículas, dentro do seu grânulo, fazendo a liberação desse grânulo onde haja uma proliferação, um tecido onde haja uma proliferação de bactérias no ambiente extracelular. Esses dois elementos aqui, eles são bastante conhecidos. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, a gente viu a produção de redes extracelulares, o que é um trabalho fenomenal produzido pelos neutrófilos. O que é isso? Produção de redes extracelulares, Hudson. A partir da ativação dos neutrófilos, a gente descobriu que eles são capazes de produzir um terceiro mecanismo de morte dos micro-organismos. Como? Eles desconstituem o seu núcleo. Esse núcleo trilobulado organizadinho aqui, ele vai ser desfeito pela descondensação do material genético do neutrófilo. E o neutrófilo, ele libera o material genético dele no tecido, como se fosse uma rede. E essa rede de DNA, ele prende os micro-organismos que estão livres naquele local.
para que haja tempo de outras células chegarem ao local e diminui a dispersão dos micro-organismos. Esse fenômeno, a projeção do material genético para o meio extracelular, promove a morte do neutrófilo. Quer dizer que quando o local está muito uma proliferação muito grande de micro-organismos, meu Deus, a bateria não está ligada, deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Aí, não. Só um minuto, tem que botar, senão ele vai descarregar. Agora sim, pronto. Então ele projeta o material genético dele para o meio extracelular, prende os micro-organismos para evitar a dispersão desses micro-organismos por outros tecidos ou por diferentes regiões do tecido que está sendo protegido, até que outras células do sistema imunológico cheguem para o local e ajudem os neutrófilos a eliminarem os micro-organismos do local. Então a gente tem dentro dos grânulos, dentro dessas vesículas, grânulos específicos. Por exemplo, a gente produz a lisozima, que é por perfuração de parede celular e de membrana celular. Lactoferrina também é bastante importante, que são proteínas sequestradoras de ferro. Muitas proteínas precisam de ferro para organizar o seu sítio catalítico, para ter função. Então essa lactoferrina ela retira ferro, o que desestabiliza o metabolismo do micro-organismo e acaba por promover a sua morte. E também a gente tem a síntese de peróxido de hidrogênio, né, que é o que dá origem à água oxigenada. O peróxido de hidrogênio diluído em água é produzido a partir de oxigênio dentro do neutrófilo. Ele é armazenado dentro dessas vesículas, dentro desses grânulos, e vão ser utilizados como armas químicas por esse grupo de células. Aqui a gente tem um trabalho publicado pela Aranda e colaboradores em 2015, mostrando essa produção dessas nets, dessas redes, né? Então aqui a gente tem a ativação do neutrófilo. O neutrófilo, ele descompacta seu núcleo. Ó. Aqui o núcleo trilobulado, característico do neutrófilo, se torna um núcleo descompactado, né? O material genético dele vai ser descompactado e aí ele perde essa forma de trilobulado. A partir disso, o neutrófilo ele gera uma projeção, uma rede de DNA, com seu próprio DNA. E esse DNA serve para capturar, para prender micro-organismos dentro dessa rede. Então a gente tem uma estrutura assim semelhante. Aqui a gente tem os neutrófilos, mais escuro aqui os neutrófilos. Aqui mais em branco aqui, ó, parece essa teia de aranha aqui. É a rede de DNA produzida pelos neutrófilos. E aqui, ó, a gente vê bacilos, ó. Tá vendo? Diplobacilos, streptobacilos, bacilos livres, todos presos dentro dessa rede de DNA. A projeção dessa rede de DNA prende esses micro-organismos, essas bactérias aqui no caso, e impede a dispersão dessas bactérias por outros locais do mesmo tecido ou para outros tecidos. Enquanto isso, os neutrófilos ainda produzem mediadores químicos que ajudam no processo de inflamação, para o recrutamento de células do sistema imunológico para este local da infecção. E aí, esses outras células que estão chegando vão ter acesso às bactérias que estão presas nessa rede de DNA, essa rede externa, né, que é produzida pelos neutrófilos, e aí acabam fazendo a eliminação desses micro-organismos. Com a projeção do DNA, esse material genético não consegue mais ser organizado no interior das células. Então, o neutrófilo ele morre após esse processo. Tudo bem?
Qual é a característica estrutural dos neutrófilos? Primeiro a gente tem o seu núcleo característico formado de 2 a 5 lóbulos, mas frequentemente nós encontramos os neutrófilos nessa forma de núcleo trilobulado, com 3 lóbulos, né? Eles têm tamanho que variam de 9 a 12 micrômetros de diâmetro, o que os tornam maiores do que as hemácias, e porque essas células também são capazes de fazer fagocitose. Tá? Em seus grânulos, a gente tem os grânulos específicos, como a gente já tinha falado, que tem a colagenase, as lactoferrina, a lisozima, e nós temos os grânulos que, dependendo da sua composição química, são corados de forma diferente, são chamados de azurófilos, que são compostos por lisossomos com hidrolases ácidas, que são enzimas responsáveis pela quebra de outras proteínas, tudo bem? Então aqui dentro desses componentes, esses diferentes grânulos dentro do neutrófilo, nós temos vários mediadores químicos que respondem de maneira igual aos diferentes grupos de micro-organismos. Então a gente tem a colagenase, nós temos lactoferrina, lisozima e as hidrolases ácidas, que são liberadas no ambiente para matar os micro-organismos invasores no espaço extracelular. Lembrando novamente que os neutrófilos também são capazes de promover fagocitose e a morte intracelular do micro-organismo, assim como a produção de redes de DNA para prender esses micro-organismos. Aqui a gente tem um vídeo mostrando a atuação dos neutrófilos. Esse aqui é um neutrófilo, essas aqui são as hemácias, porque é uma amostra do sangue, e foi adicionada a esse tecido uma bactéria. A liberação química de moléculas da bactéria ativa um neutrófilo, o que faz com que ele ganhe motilidade, ele ganhe mobilidade. Então, de acordo com o rearranjo do seu citoesqueleto, o neutrófilo ele é capaz de perseguir a bactéria. E a bactéria, por reações térmicas, ela foge do neutrófilo. Então, a gente tem essa caçada, esse gato e rato entre a bactéria e o neutrófilo. Até que o neutrófilo consiga ligar-se à bactéria através de receptores específicos, e a partir dessa ligação ele faz a internalização dessa bactéria pelo processo de fagocitose, emissão de pseudópodes e internalização do micro-organismo por fagocitose. Uma vez dentro do citoplasma, deixa eu passar de novo. Uma vez dentro do citoplasma, os neutrófilos vão fundir mediadores químicos com o parasita, fazendo com que o parasita seja digerido intracelularmente. Então aqui a gente tem o neutrófilo, temos as hemácias e a bactéria. As bactérias elas produzem mediadores químicos que são reconhecidos por receptores na superfície dos neutrófilos e ativam o neutrófilo, fazendo a reorganização do seu citoesqueleto. Esse vídeo aqui ele está acelerado, não é nessa velocidade com que a célula se move. Mas vocês percebem que tanto o neutrófilo é atraído para próximo da bactéria através das moléculas que a bactéria libera, quanto a bactéria foge do neutrófilo de acordo com estímulos térmicos da bactéria, né, que percebem o neutrófilo. Quando o neutrófilo consegue se ligar, a bactéria ele produz a fagocitose e a destruição intracelular dos micro-organismos, tudo bem? Aqui a gente tem o segundo elemento do grupo dos polimorfonucleados, que são os eosinófilos. Os eosinófilos, como característica física, né, estrutural, a gente tem um núcleo formado de 2 a 3 lóbulos, mas frequentemente a gente tem esses 2 lóbulos, e essa grande quantidade de vesículas intracelulares. Aqui a gente tem tantas, que quase não consegue verificar na microscopia convencional. Eles têm de 12 a 15 micrômetros de diâmetro, então eles são maiores do que os neutrófilos, e eles possuem muitos grânulos, tá? Esses grânulos vão ser responsáveis pela atividade dos eosinófilos. Os eosinófilos contêm os grânulos também específicos, contendo elementos eletrodensos, como o interno e o externo. A gente tem os azurófilos também, contendo lisossomos com hidrolases ácidas, assim como o que é visto nos neutrófilos.
que vão ajudar a fazer a morte desses micro-organismos de maneira extracelular. Qual é a função dos eosinófilos? Defesa contra parasitoses, principalmente contra eumintos, tá bom? Essas células elas são capazes de fagocitar a antígenos ligados a anticorpos. Antígenos EAG, AC são anticorpos. Quando a gente tem um anticorpo ligado a um antígeno, a gente tem um complexo. Por isso que a gente chama de complexo antígeno-anticorpo. Mas eles só são capazes de reconhecer anticorpo de um grupo, de um tipo, que é do IgE, que é o tipo de anticorpo específico contra os eumintos, contra os parasitas. E eles também estão relacionados à participação dos processos alérgicos. Como assim, Hudson? A ativação inespecífica dos eosinófilos por processos alérgicos faz com que essa célula ela degranule em tecido normal. E a degranulação dessa célula em tecido normal gera lesão tecidual. A lesão tecidual gera os sintomas que nós conhecemos como sintomas alérgicos. Então, se você tem alergia a camarão, que é uma alergia muito comum. Na verdade, muito poucas pessoas têm alergia a camarão. A maioria das pessoas tem alergia aos conservantes colocados no camarão. Porque se o indivíduo tem alergia a camarão, ele tem alergia verdadeira a camarão, ele tem alergia a frutos do mar, né? Então ele não come nenhum outro fruto do mar, lula, polvo, caranguejo. Então todos esses podem desencadear também essa alergia. Mas a alergia contra o conservante contido no camarão é bastante comum, então muita gente tem alergia contra o conservante e não contra o camarão em si. Mas se você tem alergia ao camarão, por exemplo, e você não sabe, desconhece essa alergia, você vai comer uma muqueca, vai comer um vatapá com camarão e tudo. E aí o que acontece? Quando o camarão entra no seu sistema através da deglutição, ele vai ser digerido e depois vai ser absorvido pelo intestino, seus nutrientes. Nesse momento, essas células são ativadas inespecificamente. Por quê? Porque moléculas, proteínas do camarão, por exemplo, podem se ligar inespecificamente a anticorpos do tipo IgE, formando um complexo antígeno-anticorpo. E esse complexo antígeno-anticorpo se liga ao eosinófilo. Quando isso acontece, o eosinófilo ele não quer saber se o que está ligado ao anticorpo. Ele reconheceu o anticorpo IgE ligado a alguma coisa, qual é o trabalho dele? Liberar os mediadores químicos. Geralmente, o anticorpo IgE está associado aos parasitas, né? Está associado aos eumintos, aos vermes. Mas, de vez em quando, na alergia, por uma ativação inespecífica, produção inespecífica de IgE contra antígenos do camarão, esse elemento aqui entende que o camarão é um agente agressor, libera os seus mediadores químicos e essa liberação dos mediadores químicos causa lesão tecidual que desencadeia os sintomas da alergia. Ok? O nosso organismo ele não evoluiu para tornar o eosinófilo uma célula que contribui para processos alérgicos. O nosso organismo evoluiu para tornar o eosinófilo uma célula da resposta imune inata contra parasitas muito grandes que não possam ser fagocitados, por exemplo, os vermes. A gente viu que a gente tem uma variação ali de 10 a 15 micrômetros de tamanho das células do nosso sistema imune. Um verme é muito maior do que isso. O verme consegue chegar a centímetros, a metros. Como é que essas células vão conseguir fagocitar, vão conseguir eliminar esses organismos, né? No caso dos vermes, nem micro-organismos mais são, esses organismos. Os eosinófilos eles se ligam à superfície dos vermes e liberam todos esses grânulos aqui na superfície do verme e as hidrolases ácidas e os seus grânulos interno e externo eles vão se ligar à membrana plasmática desses vermes, promover fissuras nessa parede celular, nesse corpo
E a extensão das lesões causadas por essas células acabam promovendo a morte do verme no nosso organismo. Então, quando a gente faz exame de sangue e a gente tem uma taxa alterada de eosinófilos, é um indicativo de contaminação por eumintos, né? uma verminose. Aqui eu trouxe um vídeo para mostrar isso. Aqui está um verme que foi inserido numa cultura de eosinófilos. Percebam que todos eles são atraídos pelo local, para o verme, deixa eu colocar de novo. E a partir dessa ligação, eles liberam todos os seus mediadores químicos. A liberação dos mediadores químicos sobre o verme vai fazer lesões no verme e essas lesões promovem a morte desse verme, eliminando esse parasita do nosso organismo. Ok? Vamos dar uma nossa pausa de meia hora, que já passou um pouco de meia hora. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula para falar sobre basófilos.